Elas em Campo. Oferecimento: G Barbosa, MovePay, Maratá, Comercial Aliança, Ótica Santana. Quando eu sentava na arquibancada, eu via que o número de mulher tinha aumentado e aumentando ao passar dos anos. Eu comecei a acompanhar futebol desde os meus 9 anos de idade. Meu pai sempre me incentivou, ele que me apresentou, a gente ficava jogando dentro de casa, na minha casa tinha um espaço muito grande. E todo dia, pai, vamos brincar de golzinho, e ele sempre me incentivou. Eu me apaixonei pelo futebol, eu era uma criança ainda. Os meus irmãos saíam de casa para vir para o Batistão. Os dois eram da torcida organizada e eles saíam todo, né, daquele jeito, vestido assim, pro jogo. E eu achava aquilo o máximo, aquela coisa me encantava de um jeito. Enquanto minha mãe se estressava, né, porque era uma coisa difícil, né, para os pais lidarem. Eu achava aquilo o máximo. E o meu pai começou a me trazer para o campo. Eu acho que eu tinha 10, 12 anos quando eu comecei a vir para o Batistão. Ele era todo amarelo. Eu lembro como hoje, arquibancada quente, que não tinha essas cadeiras, era arquibancada de cimento. E foi aí que, na verdade, eu comecei a gostar de futebol mesmo assistindo na televisão, né? Assistindo os jogos na televisão. Mas essa coisa dos meus irmãos torcendo, participando de uma torcida, aquilo me encantava de um jeito que não saiu da minha cabeça, entendeu? Eu acho que é a minha primeira memória com relação ao futebol sergipano, por exemplo. Eu comecei a acompanhar futebol desde os meus 9 anos de idade. E foi uma coisa bem ao acaso. Porque depois da novela, o meu padrasto ficava para assistir os campeonatos de futebol. E aí esse horário eu assistia a novela e eu não estava com sono e eu não queria dormir. Aí o que eu fazia? Lá em casa só tinha uma televisão, eu ficava para poder assistir o que fosse passar depois da novela. E aí era futebol. E aí eu comecei a acompanhar futebol assim, por causa do meu padrasto, né? E eu, como sou muito curiosa, o feeling de jornalista já vem desde aquela época, eu sou curiosa. E aí eu começava a perguntar tudo. O que é jogo fora de casa? E o que é escanteio? E impedimento é o quê? E esses jogadores é o quê? Por que eles caem tanto? E eu queria saber o tempo todo o que é que aquilo significava. E aí, aos poucos, o meu padrasto ele não tinha muita paciência. Mas enfim, ele falava lá do jeito dele e eu conseguia ir entendendo. E a partir daí eu comecei a acompanhar o futebol como um hábito. O primeiro desafio foi dentro de casa, porque a minha mãe achava que era uma coisa de homem. Tanto é que eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu queria fazer um curso de árbitra, né? De árbitra de futebol, que eu achava o máximo. E quando eu tinha 18 anos, as mulheres começaram a fazer o curso, você começava a ver, né? Na bandeirinha de escanteio, uma árbitra. Nessa época nem se via árbitra central mulher, mas sempre tinha uma bandeirinha e eu achava aquilo o máximo. Aí eu cheguei pra minha mãe e disse, eu quero fazer o curso de árbitra. Ela, de jeito nenhum, só tem homem, você vai fazer o quê lá? Então eu acho que a primeira dificuldade foi dentro de casa. Minha opinião, era o grande favorito aí para esse jogo, né? A última vez que o Sergipe jogou no Campeonato Sergipano. Hoje em dia, né, a gente está em 2023 e eu vi mês passado, por exemplo, comentários de que uma das piores comentaristas da televisão era uma mulher. Aí a gente pensa, por quê? Será que é realmente porque as pessoas não gostam do trabalho dela ou porque ela é uma mulher? Eu acho que ainda não chegamos no patamar de dizer, tá aqui, tá igual, entendeu? Eu acho que ainda falta até as mulheres ocuparem mais os espaços. Eu sempre brinco que vamos trabalhar com futebol, é legal.
E hoje o número de mulheres que torcem para os times, que gostam do futebol, é muito maior do que antigamente. Então, eu acho que não é igual ainda. Eu acho que, às vezes, as pessoas respeitam mais a opinião masculina do que a feminina falando de futebol. Tanto é que várias vezes eu ouvi, nossa, ela entende de futebol. Isso não é legal de ouvir. Não é uma coisa que... Claro que eu entendo, eu estudei, eu estudo para isso. Se você olhar meu caderninho de anotações, tem milhares de coisas. A gente pesquisa, a gente estuda, a gente se prepara para aquilo ali. A gente não simplesmente chega, pega o microfone e vai falar. Como eu já vi vários homens, por exemplo, chegar para trabalhar sem uma coisa anotada, entendeu? Talvez até tenha na cabeça, né? Mas eu acho que falta ainda muito, porque tem muita gente que ouve a mulher falar, depois o cara fala a mesma coisa e acaba respeitando só porque é homem e porque é futebol. E a gente vem cada vez mais evoluindo no esporte, no futebol, as mulheres cada vez mais vêm ocupando espaço. Mas eu acho que ainda a gente não está num patamar igualitário. Eu sinto que o erro feminino, ele não é visto da mesma forma como o erro masculino. O homem que está no futebol, que está no esporte, quando erra, é apenas um equívoco. A mulher não, ela errou porque ela é mulher. Então, o julgamento de um erro feminino vai ser sempre pelo gênero, vai ser sempre porque você é mulher. E o homem não, tá bom, errou, é um equívoco, da próxima ele corrige, tá tudo certo. Então a mulher, ela tem que se provar o tempo inteiro que ela sabe muito. Ela tem que estudar muito, ela tem que estar sempre atualizada. Ela não pode errar, é como se a gente não tivesse o direito de errar. Porque se a gente errar, sempre vai ter o primeiro para dizer, olha, tá vendo aí? Ela errou, porque é mulher. Eu me apego principalmente ao amor que eu tenho, ao que eu faço. Eu não me incomodo de passar 4, 5 horas dentro do campo, eu não me incomodo de fazer uma preparação antes. Eu fico feliz fazendo aquilo. E também me apego aos pequenos elogios, que pode ser 1, 2, 3, mas é bom de ouvir. É bom ouvir que tem gente que acha legal o que você faz, que te admira por causa daquilo. E eu vou pro meu 6º ano, essa temporada de 2023 é o meu 6º ano trabalhando como repórter de rádio. Mas eu tenho aí de futebol, né? Eu posso dizer que eu tenho quase 20 anos que eu frequento, que eu ouço, por exemplo, o rádio mesmo, o rádio me fez me apaixonar ainda mais pelo futebol sergipano, mais do que eu já gostava. Então, tudo isso me faz querer continuar vindo, querer acreditar que um dia eu vou chegar num lugar que eu quero chegar, né? Aquele sonho máximo, né? Que eu gostaria muito de ser repórter de campo, de televisão, eu acho o máximo. E eu continuo acreditando e fazendo o meu trabalho, dando o meu melhor, que eu acho que é isso que importa. Eu tenho certeza que no dia que nunca mais eu ouvi, olha, ela entende de futebol, porque a gente chegou num patamar que as mulheres estão iguais aos homens e todos são comunicadores. Somos todos iguais. Com certeza o futebol sergipano é o grande amor da minha vida. Que você foi boa árbitra. E eu tenho dito que, olha, esse é o ponto menor da minha história na arbitragem. O ponto maior da minha história na arbitragem é ter aberto a porta da arbitragem para que outras mulheres estivessem aqui. Agora, na parte externa, o negócio era complicado. Foi muito mais difícil ser árbitra fora do campo. E no campo, você ouvia tipo assim, lugar de mulher em casa, o que é que essa mulher está fazendo aqui? Elas em Campo. Oferecimento G Barbosa, MovePay, Maratá, Comercial Aliança, Ótica Santana.